Meus queridos amigos, conforme a gente já vinha avisando aqui, fazem alguns dias, a campanha de Ciro Gomes perdeu sua função. A campanha de Ciro Gomes dentro do jogo, agora que é uma candidatura de terceira via que ultrapassou nas pesquisas, ela passa a servir como um estorvo, não a terceira via em si, mas a própria candidatura do Lula, e isso vai representar um problemão. Saiu matéria hoje sobre isso e pode ser que Ciro não dure até o fim, até as eleições de 2022. Roda a vinheta. Meus amigos, antes de continuar, para receber essas que são as melhores análises políticas do Brasil varonil, se inscreva no canal. Se inscreve, clica no sininho e se quiser debater comigo a qualidade dos vídeos, o que achou, o que vai achar, manda uma mensagem para mim no Telegram. É t.me/nblivre e já deixa eu avisar pros editores aqui, uma visão para vocês. Tem que botar a porra do símbolo do Telegram. Não adianta só escrever igual o Liache fez, tudo porco, que não adianta nada fazer vagabundex assim, tá bom, pessoal? Então vamos lá, a vaca fria. Veja essa matéria do antagonista. Tá? O que eles estão tratando nessa matéria? Ciro não está embalando e os próprios deputados federais do PDT, que a gente está indo para uma eleição muito assim, dura, tiro, porrada e bomba, eleição que eles estão concorrendo, em especial na região Nordeste, com deputados que estão cheios da grana, cheios dessa verba do orçamento secreto. Esses caras estão olhando e falando, olha, o Ciro não está indo, o Ciro já está com 7, 8% nas pesquisas, a tendência é que caia. E num cenário desse, eu quero dinheiro para minha campanha. E alguns deputados, numa matéria que houve aí, já estavam falando, olha só, veja bem, às vezes é melhor a gente rever o caminho. O Miro Teixeira, que é um deputado mais esclarecido, a figura mais esclarecida do PDT, já avisou, isso aqui não vai funcionar, ir pra facada aí, dar facada nas costas não funciona. Mas, assim, temos que reconhecer que, desde a entrada do Moro no jogo, e também, diante do fato de que o Ciro Gomes não conseguiu estabelecer um modelo de campanha viável, a candidatura dele deixa de fazer sentido. E eu vou começar, meu querido amigo, lamentando isso. Porque eu faço análise de todas as campanhas aqui, eu já elogiei vários pontos da campanha do Lula, tá? E da estratégia do Lula, soltei inclusive uma coluna na Gazeta hoje sobre isso. E o lance, meu amigão, é que a campanha do Ciro, ela é construída, elas têm os pilares bem montadinhos. O Ciro tem uma tese pro Brasil. Olha, eu concordo com a tese não, mas ele tem a tese. Tá lá a tese. Tipo, o Plano Nacional de Desenvolvimento dele, um plano keynesiano, desenvolvimentista, tal, tá lá. O Ciro Gomes, ele tem um partido, e ele conseguiu linkar o partido dele com as aspirações do plano dele. O plano dele se vê no partido e o partido se vê no plano. Há um todo coerente aí. Não digo que o Ciro Gomes tenha muita grana para fazer campanha, mas o Ciro Gomes tem militância. E a militância cirista é uma militância que existe em redes e tal, até acompanha alguns conteúdos nossos. Então, o fato, pessoal, é uma campanha que ela vinha para fazer uma campanha política redonda. Ela não tinha tamanho, não tinha escala, mas ela estava montadinha ali, tá? E ele justamente não conseguiu ganhar tamanho e escala por erros que ele cometeu no passado. Ele se vinculou muito, nos piores anos do petismo, ao petismo, para tentar ser um sucessor justamente do petismo. O PT, que é hegemonista, não deu isso a ele. E agora o João Santana ele tentou dar um cavalo de pau, tentou vir mais para a direita, tentou, né, dar essa sinalizada, mas não colou. E não tem como colar. E aí entra aquela coisa, a cada passo que ele dá pra direita, ele apanha da esquerda, aí ele é obrigado a assinar pra esquerda e não ganha quem ele queria ganhar na direita. Então fica uma coisa muito ruim. E aí, num cenário desses, a candidatura não tem significado. Como veio a candidatura do Moro e atropelou ele, a pressão não é dos votos dele irem para o Moro. A pressão justamente é dos eleitores do Lula, que está com mais de 40% dos votos agora no primeiro turno, falarem, vamos liquidar a fatura logo no primeiro turno? Ô Ciro, tira essa candidatura daí. Então existe uma pressão eleitoral dos eleitores do Lula hoje que vai aumentar demais até chegar à campanha de 2022. E se vem essa pressão, e essa pressão também vai incidir nos deputados federais e estaduais do Ciro Gomes, do PDT, que vão concorrer nas eleições de 22, eles vão ver, olha gente, nosso eleitorado tá pedindo para votar no Lula, pro Lula encerrar a fatura logo, não vou conseguir ficar seguindo essa pressão. Vai acontecer o que aconteceu, por exemplo, com o eleitorado da Moedo e com o Novo, na época da eleição de 18, em que havia uma pressão para votar no Bolsonaro. Inclusive nos eleitores de candidatos a deputado e governador do PSDB, que eram obrigados a se vincular muito mais ao Bolsonaro do que ao Alckmin. Lembra do famoso voto Bolsodória? É isso que aconteceu. E isso pode acontecer com o PDT. E o PDT vai ter que se adaptar a isso. E o melhor é se adaptar antes. Então, por uma mera questão de sobrevivência, faz mais sentido
E eu volto a lamentar, novamente, o Ciro não tem a posição política que eu defendo, não tem a posição que eu gosto, temos diferenças históricas, mas o Ciro ia trazer uma tese para essa eleição, coisa que os demais candidatos ainda não têm, e nem sei se terão até lá, tá? Então, assim, esta pressão é uma coisa para mim que é natural, e ela é um dado da realidade, ela é sistêmica, o jogo vai levar a essa pressão, a própria lógica do jogo vai levar a isso, é inevitável. Quanto mais Lula vai ficando forte, mais a pressão pro Ciro desistir. Tá? Num cenário desses, como fica a terceira vez? Se o Ciro desiste, como é que fica esse jogo? Eu acho que a chance do Lula faturar no primeiro turno fica enorme. E houve um cenário, que a gente tem que fazer um retorno, né, voltar no tempo. Houve um cenário que o Lula quase ganhou no primeiro turno, que foi em 2006. Havia uma dúvida se o Lula ganharia ou não no primeiro turno em 2006, por causa da subida dele. E tinha o Alckmin subindo. E o Alckmin só conseguiu ir pro segundo turno, porque ele conseguiu na reta final chegar a 41%. E houve a Luiza Helena do PSOL. Mas veja, o Alckmin, ele não era do campo do Lula. A Luiza Helena era uma dissidência do lulismo. E eles não brigavam um com o outro por voto, nem a Heloísa, nem o Geraldo. O que acontece agora é que a gente tem um Bolsonaro e um Moro, brigando realmente por um nicho eleitoral, uma briga fratricida na direita que vai dar o tom da disputa. Para mim, o tom da disputa por muito tempo, ano que vem, será, na verdade, Bolsonaro versus Moro, com o Lula meio que nadando sozinho. Se o Lula tira o Ciro do jogo, a briga para ter uma vitória no primeiro turno é real, tá? Então, assim, eu não duvidaria realmente de numa saída do Ciro Gomes, uma saída negociada inclusive, o Lula já preparar o burro dele para ganhar no primeiro turno, que para mim é o que o Lula vai tentar fazer, tá bom? Eu acho que o cenário todo é montado pro Lula obter essa vitória no primeiro turno, e essa aliança que ele tá fazendo com o Geraldo Alckmin, que é uma aliança muito custosa, muito penosa dentro do campo da esquerda, é uma aliança que ele pode, enfim, fazer essa grande aposta para ganhar. Acho que o Lula ganha no primeiro turno? Olha só, esse tipo de eleição costuma ser quase plebiscitária. Desde 1989, a grande força política que dá o tom das eleições é o PT. Ou você é o PT ou você é anti-PT. Em todas as eleições, o PT ficou ou em primeiro lugar ou em segundo lugar. 89 foi segundo, 94 foi segundo, 98 foi segundo, 2002 foi primeiro, 2006 foi primeiro, 2010 foi primeiro, 2014 foi primeiro, 2018 foi segundo. E hoje eles estão em primeiro nas pesquisas, tá? Ou você é PT ou você é anti-PT. E nessa eleição plebiscitária, como está se desenhando, com a esquerda não estando dividida, e a novidade é a direita estando dividida, é possível sim o Lula virar esse jogo. Então é isso. A possível não candidatura do Ciro pode significar também a eleição do Lula no primeiro turno. É pesadelo? É pesadelo sim, tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado ou que tenham não ficado tristes. E beijos e abraços para todos vocês.